Querido, hoje nós vamos falar sobre liberdade cristã. É um tema muito bom de ser estudado. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração e vai te abençoar. Mas antes de começarmos, eu gostaria que nós fizéssemos uma oração junto. Eu gostaria que você, juntamente comigo, fechasse os seus olhos para a gente poder orar. Pai, no nome de Jesus, nesta manhã nós estamos aqui. Ó Deus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor fique à vontade no nosso meio. Ó Deus, que o Senhor alcance essa pessoa que está vendo esse DVD agora, alcance essa pessoa em casa, ou aonde ela estiver, preparando, iluminando o seu coração, para ela poder receber a sua palavra. Deus, eu quero te pedir que o Senhor ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, fala conosco hoje, Pai. Acrescenta na nossa vida algo de novo, fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir e não o que nós queremos ouvir. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. Então nós podemos observar, de acordo com a palavra de Deus, que liberdade cristã a gente tem muita coisa para estudar. Mas, direcionado pelo Espírito Santo, eu escolhi o tema do livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 22. Foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja em Corinto. E nós podemos pegar aqui, e o texto diz o seguinte: ou provocaremos o zelo do Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Olha para você ver, irmão, que interessante. Olha o que o apóstolo Paulo pergunta para a igreja. O apóstolo Paulo pergunta para a igreja se nós vamos provocar o Senhor e se nós temos a ideia de que se nós somos mais fortes do que Ele. Na minha opinião, eu acredito que você também pensa dessa forma, é impossível ser mais forte do que o Senhor. Mas por que o apóstolo Paulo faz essa pergunta? Já que nós temos essa certeza, por que ele pergunta se nós somos mais fortes do que o Senhor? Porque, dependendo da maneira como nós escolhermos viver, se for uma vida que vá contra aquilo que Deus quer na sua palavra, é como se nós estivéssemos tentando ser mais fortes do que Deus. É como se nós estivéssemos obrigando Deus a aceitar aquilo que nós queremos fazer. Eu já ouvi diversas pessoas falando, até mesmo cristãos, que eles fazem aquilo que eles quiserem, porque eles são livres. A vontade é deles. Mas se nós formos estudar de acordo com a palavra de Deus, nós não podemos fazer tudo aquilo que nós queremos. E eu quero só ler mais um texto aqui com você, que está no livro de 2 aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 20. A Bíblia diz assim, ó: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. É a segunda carta que o apóstolo Paulo escreve para aquela igreja. Se nós somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes do reino. Se nós somos embaixadores, nós fazemos parte de um reino espiritual e nós representamos. O embaixador, ele representa. Então, o país que aquele embaixador representa, naquele lugar, terá uma visão boa ou ruim de acordo com como aquele embaixador se comporta. Então, quando se fala de liberdade cristã, nós já conseguimos entender uma coisa: que nós somos livres em Cristo Jesus. Somos. Jesus nos libertou. Jesus nos trouxe algo novo. Nos chamou para uma nova aliança. Então nós vamos pegar aqui, nós começamos a pegar aqui o versículo 23, por exemplo. Nós vamos dar continuidade. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23 diz assim, ó: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, se você for analisar, querido, nós já começamos a entender que nós não podemos fazer tudo aquilo que nós queremos fazer. A Bíblia diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Vai existir atitudes que não convém fazer, palavras que não convém dizer, da maneira como você vai se comportar numa situação, não vai conver
você está fazendo aquilo. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então esse texto, ele já começa a nos mostrar que nós precisamos entender o que é ser livre e o que convém fazer ou não fazer, o que edifica. Será que eu posso me vestir de qualquer maneira que eu quero? Será que eu posso falar qualquer coisa? Será que eu posso pensar de qualquer maneira? Será que eu posso agir de qualquer maneira? Será que aquilo que eu decidi fazer vai edificar as pessoas que estão me vendo, que estão me ouvindo? Será que a maneira como eu me comporto em uma situação vai edificar as pessoas? Essa é a nossa preocupação. Essa deve ser a sua preocupação como cristão. Olha, a sua liberdade cristã, ela tem que edificar as pessoas. A sua liberdade cristã, ela não pode impedir que o seu irmão, que é novo na fé, seja impedido de crescer. As pessoas, quando olharem para mim, meu irmão, as pessoas, quando olharem para você, elas têm que ser edificadas. Elas têm que ter o interesse de querer Cristo. Então, preste atenção. Você não pode fazer tudo aquilo que você quiser, não convém. Tudo aquilo que você decidir fazer, você tem que primeiro perguntar para o Espírito Santo se vai edificar a pessoa que está perto de você, quando você for na padaria, quando você for na escola, quando você for trabalhar, quando você for pregar, quando você for à igreja. Você precisa ter essa consciência para que você entenda se aquilo que você vai fazer vai edificar o seu próximo. Se vai edificar o seu próximo, você pode fazer. Se não vai edificar o seu próximo, você não pode fazer. Porque se você fizer e não edificar o seu próximo, você estará indo contra o amor. Então nós vamos aqui continuar. Você pode pegar, a Bíblia diz aqui, no versículo 24, olha para você ver. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é do outro. Olha o que o apóstolo estava dizendo para aquela igreja, e frisando que a igreja de Coríntios era uma igreja rica em dons espirituais. Era a igreja mais rica em dons espirituais que o apóstolo Paulo fundou, que o apóstolo Paulo conheceu. Eram cristãos ricos em dons espirituais. Então a Bíblia diz o seguinte: não busque o seu proveito próprio. Querido, não viva, querido, só para você. A igreja, a palavra igreja, significa eclésia, que é sair para fora. Saia para fora do seu eu, saia para fora dos seus próprios objetivos. Não busca o seu proveito próprio, querido, mas cada um o que é do outro. O que o apóstolo Paulo queria ensinar com essa palavra? Ele queria ensinar que antes de eu tomar qualquer decisão pensando em mim primeiro, eu vou pensar primeiramente, eu vou dar primeiramente uma ênfase para a vida daquele irmão. Será que o que eu vou fazer vai edificar o fulano de tal, que não, ainda é novo na fé, a pessoa se converteu tem pouco tempo, ela não entende certos assuntos, ela não consegue lidar com certas situações. Talvez você já seja um cristão mais maduro. Talvez você já seja um cristão que tenha uma intimidade com Deus de uma maneira maior. Então não é justo. Não é justo você querer que aquela pessoa que está começando na fé agora, ou aquele irmão que ainda tem uma dificuldade para lidar com certos assuntos, entenda da mesma forma que você. Imagina eu, pastor, sou pastor titular dessa igreja que eu citei o nome aqui, que é a Igreja Pentecostal do Deus Vivo. Eu tenho uma influência com muitas pessoas, eu trabalho com pessoas o dia todo, eu lido com pessoas durante o ano inteiro. Imagina se o pastor Ricardo decide fazer o que ele quiser, viver da maneira que ele quiser, se vestir como ele quiser, usando o tema que ninguém tem nada a ver com a minha vida. Imagina a bagunça que seria, imagina o tanto de problema que eu causaria na vida das pessoas. Querido, imagina a igreja sobre a face da terra, fazendo tudo o que ela quer, falando o que quiser, se comportando da maneira que quiser, se vestindo da maneira que quiser. Imagina o pandemônio que não seria na terra. Imagina a confusão, o escândalo que não seria na terra. Então, eu quero dizer para você,
você não pode fazer tudo o que você quiser. Antes de você fazer, você precisa, como cristão, como uma pessoa que representa o reino de Deus, você precisa orar antes. Você precisa buscar pela palavra de Deus se o que você vai fazer, se você dançando vai edificar alguém, se você falando o que você quiser falar, se vai edificar alguém, se você vestindo ou se comportando vai edificar alguém. Se você fizer isso, irmão, você vai mudar a vida de muitas pessoas. Se você fizer isso, você será um instrumento de Deus para a glória dele. Se você for pegar o texto, se você voltar um pouquinho a sua Bíblia e pegar o texto de Romanos, no capítulo 14, o versículo 13, você vai perceber que o próprio apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo Paulo, fala também um pouco sobre liberdade cristã. E ele vai falar o seguinte, olha para você ver: portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Que o seu propósito, que o meu propósito, que o propósito da igreja não pode ser aquele propósito para tropeço do irmão. Ninguém pode tropeçar com um propósito que eu estabelecer. Eu não posso ser pedra de tropeço. Eu não posso fazer algo que o irmão vai cair lá na frente. Ou eu não posso fazer algo que o irmão vai desanimar de servir a Cristo. Eu não posso, querido, você não pode. A liberdade, ela está literalmente ligada ao amor. E a Bíblia fala que o amor não busca o seu próprio interesse, mas ele busca o interesse do próximo. E a Bíblia diz, irmãos, que o primeiro mandamento é amar ao Senhor acima de todas as coisas, e o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você ama o teu irmão, você vai fazer coisas que vão servir para que ele cresça na fé, para que ele seja edificado. Quando o irmão ver você pregando, quando o irmão ouvir você orando, quando o irmão ver você andando na rua, ele vai querer Jesus. Ele tem que querer Jesus, ele tem que querer orar mais, porque ele lembra das suas orações. Ele tem que querer ir na igreja, porque ele sabe que quando ele chegar na igreja, você estará na igreja. Ele tem que querer fazer um seminário, porque você é uma pessoa que estuda. Ele tem que querer orar mais, ter aquela vontade, porque você vai orar. Então, irmãos, a Bíblia diz que nós somos a carta de Cristo. O que é uma carta? A Bíblia diz que nós somos escrita e lida por todos os homens. Para que serve uma carta? Uma carta, ela tem um objetivo, ela precisa chegar num lugar. Eu quero dizer para você, querido, que você é uma carta. Eu quero dizer para você que você é uma pessoa em que as outras pessoas estão vendo, as outras pessoas estão te observando. Então você não pode servir de tropeço para aquela pessoa que está te observando. A pessoa que está fraca na fé, ao olhar para você, ela precisa ser fortalecida e não enfraquecida. Aquela pessoa que se converteu há pouco tempo, quando ele te ver na igreja, ou quando ele te ver na padaria, ou no colégio, ou no trabalho, na escola, seja onde que for que você estiver andando, ela precisa olhar para você e ver Cristo em você. Ela precisa olhar para você e querer ter mais de Deus. Ela precisa olhar para você e pensar assim: não, eu quero ter Jesus como aquela pessoa tem Jesus. Eu quero ter Jesus, eu quero crescer na fé como aquele irmão que está crescendo na fé. E não olhar para nós e pensar assim: ah não, aquele irmão ele faz aquilo que ele quer, ele fala o que ele quer, para ele só a opinião dele é que interessa, ele não respeita a opinião de ninguém. Ou aquele irmão onde que ele vai, ele não dá um bom testemunho. As pessoas não podem pensar de nós dessa forma. Se nós formos pegar um pouco mais para baixo aqui no texto, no tema, vai falar agora um pouco sobre consciência cristã no próprio texto. E a Bíblia diz o seguinte, olha: comei de tudo que se vende no mercado sem perguntar nada,
Por causa da consciência. Então o apóstolo Paulo aqui, ele já vem falando sobre consciência cristã. E mais para baixo nós podemos pegar o seguinte texto também, olha para você ver. Pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Se algum dos incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. A palavra consciência, então, ela é falada 2 vezes. Aí nós vamos continuar o texto. Mas, se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Falando mais uma vez, a palavra consciência está sendo citada mais uma vez, o versículo 29. Consciência, digo, não a tua, mas a do outro. Pois, por que a minha liberdade, ela deve ser julgada pela consciência do meu próximo? Olha para você ver, olha quantas vezes a palavra consciência aparece nesse texto. Olha quantas vezes o apóstolo Paulo frisa a palavra consciência. E eu procurei saber, muito interessante no dicionário, o que significa a palavra consciência cristã. A palavra consciência, segundo o dicionário, significa o seguinte, olha, atributo pelo qual o homem pode conhecer e julgar sua própria realidade. Tá vendo? Olha como que quando você pega o significado de uma palavra, te dá um amplo, um geral. Olha o que é. Então quer dizer que nós já temos em nós esse atributo que nos dá a capacidade de conhecer e julgar a nossa própria realidade. E eu quero te perguntar aqui, quem é você em Cristo Jesus? Quem é você hoje? Quem é você na igreja? Quem é você no comércio? Quem é você no trabalho? Quem é você no seminário? Quem é você em casa com a sua família? Porque consciência, irmão, ela te capacita a julgar a sua realidade. É por isso que antes que eu faça qualquer coisa, se eu for julgar pela minha consciência, a minha vida cristã será melhor e a vida cristã do meu irmão será mais fácil. Porque aí nós vamos continuar. Olha para você ver o que significa mais. A palavra consciência, ela é a faculdade de estabelecer julgamentos morais dos atos realizados. Então a consciência, ela te dá a capacidade para julgar qualquer ato moral. Então antes de você fazer qualquer coisa, se você usar a sua consciência para a glória de Deus, ela te capacitará para julgar se os seus atos serão ou não para a glória de Deus, se os seus atos morais serão ou não para beneficiar a igreja ou beneficiar o seu irmão, se o ato que você praticar vai fazer com que o seu irmão cresça na fé. Porque o seu objetivo é isso. O seu objetivo é fazer com que as pessoas que estão perto de você cresçam na fé e não diminuam. Então vamos continuar. Olha que coisa interessante mais o que diz. O que significa a palavra consciência. Cuidado com o que se executa um trabalho, tá vendo? Antes mesmo de você falar ou pensar ou agir, se você for usar a sua consciência, ela vai te dar esse cuidado. Aí você vai ser um cristão cuidadoso. Se você tiver uma consciência cristã, é claro. O que significa mais a palavra cristã? Significa um senso de responsabilidade. Imagina, irmãos, se todos nós, se a igreja na terra, antes mesmo dela tomar qualquer atitude, se ela tivesse um senso de responsabilidade. Se antes de falar ela tivesse um senso de responsabilidade. Se antes de se vestir, eu não sei se você faz isso, mas eu tenho certeza que se você perguntar para o Espírito Santo qual roupa usar, o que falar, como se comportar, o Espírito Santo ele vai te falar. Porque o Espírito Santo se preocupa com isso. O Espírito Santo está aqui para organizar a igreja para o arrebatamento. E Jesus vai vir buscar uma igreja imaculada, sem pecado, uma igreja santa, irrepreensível, uma igreja que ame o noivo.